Direitos Humanos. 1. Sistema Interamericano de Direitos Humanos, OEA. Convenções. Primeiro, Organização dos Estados Americanos, OEA. A OEA é o órgão central do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que foi estabelecido pela Carta da OEA em 1948, a qual determinará seus propósitos e princípios. A Carta da OEA foi assinada em 1948 por 21 países, entre eles o Brasil. Segundo, Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica. É o principal instrumento para a implementação dos direitos humanos no âmbito da OEA. Editado em 1969, foi ratificado e promulgado pelo Brasil em 1992. Direitos previstos no Pacto de São José da Costa Rica. Personalidade jurídica. Integridade pessoal. Liberdade pessoal. Legalidade e retroatividade da lei penal. Proteção da honra e da dignidade. Liberdade de pensamento e de expressão. Vida. Proibição da escravidão e da servidão. Garantias judiciais. Indenização por erro judiciário. Liberdade de consciência e de religião. Direito de resposta. Direito de reunião. Proteção da família. Direitos da criança. Propriedade privada. Igualdade perante a lei e proteção judicial. Liberdade de associação. Direito ao nome. Nacionalidade. Direito de circulação e residência. Quanto às garantias judiciais, a Convenção contemplou juízo natural e imparcial, presunção de inocência, assistência de um tradutor, ampla defesa, não autoincriminação e possibilidade de recorrer das decisões. Fique atento. Segundo o pacto, durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, à seguinte garantia: direito do acusado de ser assistido gratuitamente por um tradutor ou intérprete, caso não compreenda ou não fale a língua do juízo ou tribunal. Direito à liberdade de pensamento e expressão. O exercício desse direito não pode estar sujeito à censura prévia.
mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para assegurar o respeito ao direito das demais pessoas. A lei pode submeter os espetáculos públicos à censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para a proteção moral da infância e da adolescência. Direito de circulação e de residência. Toda pessoa que se encontre legalmente no território de um Estado tem o direito de nele livremente circular e de nele residir, em conformidade com as disposições legais. O estrangeiro que se encontre legalmente no território de um Estado parte só poderá dele ser expulso em decorrência de decisão adotada em conformidade com a lei. Em nenhum caso, o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, seja ou não de origem, onde seu direito à vida ou à liberdade pessoal esteja em risco de violação em virtude de sua raça, nacionalidade, religião, condição social ou de suas opiniões políticas. É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros. Direito à vida. A pena de morte não foi abolida no Pacto de São José da Costa Rica, uma vez que é admitida nos países que já a prevejam para os crimes mais graves. Em nenhuma hipótese será aceita para delitos políticos ou conexos, para menores de 18 anos, quando da prática do ato infracional, para maiores de 70 anos e para mulheres grávidas. Países que tenham abolido a pena de morte não poderão restabelecê-la. Cláusula federal. Os Estados partes, constituídos em forma de federação, como o Brasil, não poderão alegar o descumprimento das disposições do Pacto de São José da Costa Rica, sob o argumento de que internamente essa competência é do ente federado. Terceiro, mecanismos de implementação do Pacto. Existem dois órgãos competentes para a implementação dos direitos assegurados: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão de natureza executiva, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, órgão de natureza jurisdicional. Quarto, Comissão Interamericana. A comissão é o principal responsável pela fiscalização do cumprimento das regras do Pacto, sendo responsável pelo recebimento e pelo processamento dos relatórios, das comunicações interestatais e das petições individuais. Petições individuais. Qualquer pessoa
ou grupo de pessoas, ou entidade não governamental, legalmente reconhecida em um ou mais estados partes da OEA, poderá apresentar à comissão as referidas petições, contendo denúncias ou queixas de violação a direitos previstos no Pacto. Para que uma petição seja admitida pela comissão, será necessário hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, apresentação do expediente internacional no prazo de 6 meses, a contar da decisão interna insatisfatória. Não haja outro procedimento internacional apurando a questão. Litispendência internacional e identificação com nome, nacionalidade, domicílio e assinatura. Ainda que não tenha esgotado os recursos internos ou tenha passado o prazo de 6 meses, é possível peticionar quando não existir na legislação interna do estado de que se tratar o devido processo legal para a proteção do direito violado. Não se houver permitido ao presumido prejudicado em seus direitos o acesso aos recursos da jurisdição interna, ou houver sido ele impedido de esgotá-los, e houver demora injustificada na decisão sobre os mencionados recursos. Processo. Recebida a petição ou a comunicação, a comissão solicitará informações ao Estado acusado, que deverá prestar esclarecimento num prazo determinado, concedendo ao Estado a oportunidade para o contraditório. Recebidas as informações do Estado acusado, a comissão analisará a subsistência da acusação. Sendo insubsistentes as alegações, o procedimento será arquivado. Contudo, se houver razões justificáveis, a comissão procederá ao exame e à investigação do caso, podendo solicitar informações complementares ao Estado e buscar uma solução amistosa. No caso de solução amistosa, a comissão deverá encaminhar ao secretário-geral da OEA um relatório expondo os fatos e a solução adotada. Por outro lado, não havendo solução amigável, igual relatório deverá ser enviado aos estados partes interessados, contendo as conclusões da comissão quanto à questão apresentada. Decorrido o prazo de 3 meses após o envio dessas informações, caso o assunto não tenha sido solucionado, a comissão emitirá seu parecer e conclusões, indicando recomendações e fixando prazo para a reparação do direito violado. Após esse prazo, nova decisão pela maioria absoluta dos membros da comissão decidirá se as medidas tomadas foram suficientes para reparar a violação e se haverá a publicação, ou não, do relatório para a comunidade internacional. Durante esses 3 meses, poderão os estados interessados ou a comissão submeter a questão à Corte Interamericana, únicos legitimados a submeter um caso à Corte Interamericana.
despenca na prova. Medidas cautelares. Em situações de gravidade e urgência, a comissão poderá, por iniciativa própria ou a pedido da parte, solicitar que um Estado adote medidas cautelares, inclusive de natureza coletiva, para prevenir danos irreparáveis a pessoas que se encontrem sob sua jurisdição, independentemente de qualquer petição ou caso pendente. Quinto, Corte Interamericana de Direitos Humanos. Órgão jurisdicional do Sistema Interamericano. Em 1998, o Brasil reconheceu a jurisdição contenciosa obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Controle de convencionalidade. A Corte, além da competência contenciosa, realiza o controle de convencionalidade, que consiste no parecer acerca da compatibilidade das leis internas de um país com o Pacto de São José da Costa Rica. Essas consultas poderão ser realizadas pelos membros da OEA, bem como pelos demais órgãos que compõem a estrutura da organização. Legitimados para ingressar na Corte: Estados partes e Comissão Interamericana. Uma pessoa poderá peticionar diretamente à Corte nos casos graves e urgentes para evitar danos irreparáveis, para que sejam tomadas medidas acautelatórias nos procedimentos já em andamento na Corte. Medida provisória. Em casos de extrema gravidade e urgência, e quando se fizer necessário evitar danos irreparáveis às pessoas, a Corte, nos assuntos de que estiver conhecendo, poderá tomar as medidas provisórias que considerar pertinentes. Se tratar de assuntos que ainda não estiverem submetidos ao seu conhecimento, poderá atuar a pedido da comissão. Sentença internacional. A sentença será executada internamente no Estado, pelo procedimento interno vigente para a execução de sentenças contra o Estado, razão pela qual, no Brasil, será observado o regime de precatórios e as sentenças serão executadas perante a Justiça Federal. Não se confunde com sentença estrangeira. Assim, não é necessário observar o procedimento de homologação perante o STJ. A Corte submeterá à Assembleia Geral da OEA, em cada período ordinário de sessões, um relatório sobre suas atividades no ano anterior. Indicará os casos em que um Estado não tenha dado cumprimento às suas sentenças. Poderá submeter à Assembleia Geral da OEA proposições ou recomendações para o melhoramento do sistema interamericano de direitos humanos, no que diz respeito ao trabalho da Corte. Sexto, Protocolo de San Salvador. Acrescenta
ao sistema interamericano, a proteção dos direitos sociais, econômicos e culturais, que deve ser adotado pelos Estados partes progressivamente. O Brasil aderiu ao seu texto e foi promulgado na ordem interna pelo Presidente da República. Decreto número 3.321 de 1999. Prevê 2 mecanismos de implementação: o sistema de relatórios e as petições individuais. As petições individuais são restritas aos casos de violação de direito de liberdade sindical e de educação. Alguns dos direitos presentes neste protocolo adicional são o direito à educação e o direito a condições justas, equitativas e satisfatórias de trabalho. Dois, Sistema Global de Direitos Humanos. ONU. Convenções. O direito humanitário, a Organização Internacional do Trabalho e a Liga das Nações são considerados os principais precedentes do processo de internacionalização dos direitos humanos, uma vez que rompem com o conceito de soberania, já que admitem intervenções nos países em prol da proteção dos direitos humanos. Sétimo, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, PIDCP. Apresenta os seguintes direitos, dentre outros: igualdade entre homens e mulheres, proibição de tortura e de penas cruéis. Ninguém poderá ser objeto de ingerências arbitrárias ou ilegais em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais às suas honra e reputação. Toda pessoa terá direito à proteção da lei contra essas ingerências ou ofensas. O documento permite que, em situações excepcionais que ameacem a existência do Estado, este suspenda o cumprimento das obrigações decorrentes do pacto, desde que esta suspensão não imponha discriminações por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião ou origem social. O primeiro protocolo adicional ao PIDCP trata sobre o mecanismo de petição individual. O segundo protocolo adicional ao PIDCP trata da vedação à pena de morte, admitindo, como exceção, apenas para o caso de infração penal grave de natureza militar e cometida em tempo de guerra, desde que o Estado parte tenha formulado tal reserva no ato da ratificação do protocolo. Oitavo,
Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, PIDESC, PIDESC. Dispõe, dentre outros direitos, sobre a educação primária, que deverá ser obrigatória e acessível gratuitamente a todos, e sobre a educação secundária, em suas diferentes formas, inclusive a educação secundária técnica e profissional, que deverá ser generalizada e tornar-se acessível a todos. O Brasil é signatário do PIDESC, mas não ratificou o seu protocolo facultativo. Nono, Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado. Entende-se por desaparecimento forçado a prisão, detenção, sequestro ou qualquer outra forma de privação de liberdade que seja perpetrada por agentes do Estado ou por pessoas ou grupos de pessoas agindo com autorização, apoio ou aquiescência do Estado, e a subsequente recusa em admitir privação de liberdade ou a ocultação do destino ou o paradeiro da pessoa desaparecida, privando-o, assim, da proteção da lei. Décimo, Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Esse tratado obriga todos os Estados signatários a proibir, sob sanções, a demissão por motivo de gravidez ou de licença maternidade e a discriminação nas demissões motivadas pelo Estado civil. Essa conduta se revela em abuso de direito e pode acarretar o pagamento de dano moral, se movida a ação cabível. Décimo primeiro, Estatuto de Roma. Instituiu o Tribunal Penal Internacional, que é responsável por julgar pessoas acusadas da prática de crimes de interesse internacional, tais como genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Três, Direitos humanos no Brasil. 12º, Direitos humanos e a Constituição Federal de 1988. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão.
13º. Incidente de deslocamento de competência. Segundo a Constituição de 88, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Décimo quarto. Conselho Nacional dos Direitos Humanos, CNDH. Órgão incumbido de velar pelo efetivo respeito aos direitos humanos, por parte dos poderes públicos, dos serviços de relevância pública e dos particulares, competindo-lhe, dentre outras funções, receber representações ou denúncias de condutas ou situações contrárias aos direitos humanos e apurar as respectivas responsabilidades e representar ao Congresso Nacional, visando a tornar efetivo o exercício das competências de suas casas e comissões sobre matéria relativa a direitos humanos. Décimo quinto. Comissão Nacional da Verdade. Competência de examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas entre 1946 e 1988, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica, bem como promover a reconciliação nacional. Décimo sexto. Estatuto do Refugiado. É refugiado aquele que 1. Devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país. 2. Não tendo nacionalidade e estando fora do país, onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias descritas no inciso anterior. 3. Devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. Os efeitos da condição dos refugiados serão extensivos ao cônjuge, aos ascendentes e descendentes, assim como aos demais membros do grupo familiar que o refugiado dependerem economicamente, desde que se encontrem em território nacional. O ingresso irregular no território nacional não constitui impedimento para o estrangeiro solicitar refúgio às autoridades competentes.
compete ao Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE, analisar o pedido e declarar o reconhecimento, em primeira instância, da condição de refugiado. A decisão pelo reconhecimento da condição de refugiado será considerada ato declaratório. Em caso de decisão negativa, cabe recurso ao Ministro de Estado da Justiça no prazo de 15 dias.